Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas do canal Santa Biologia e vim com mais um episódio para revisar aí alguns conteúdos para a segunda fase do vestibular da Unesp. Tudo bem? Então vamos aí hoje falar sobre fisiologia humana. Basicamente a gente escolheu alguns conteúdos específicos, senão essa aula ia ficar longa, você ia me xingar, a gente ia ficar aqui discutindo, né, a nossa relação. Então eu escolhi três conceitos aí para a gente relembrar: sistema digestivo, sistema excretor e sistema endócrino. Tudo bem? Então são esses três pontos que vamos relembrar nessa videoaula de hoje, ok? Beleza, começando com o sistema digestivos. Quais são os órgãos que compõem, né? Onde ocorre a digestão no ser humano? Inicia-se a digestão na boca, depois passa pelo esôfago, chega ao estômago. Do estômago ele tem uma conexão direta com o intestino delgado, que a gente separa em duas partes basicamente. É o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, e o jejunho-ilho, a segunda porção desse intestino delgado. E por último, a gente tem o final do sistema digestório com o intestino grosso, reto e ânus. Vamos aí então relembrar algumas enzimas que compõem, né, que realizam a digestão química nesses locais. Na boca, apresenta-se um pH em torno de 7, é um pH ótimo para a ação da enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. As glândulas salivares, além de produzirem a água, né, algumas substâncias que umidificam o alimento, facilitando a digestão, eu tenho também a produção dessa amilase salivar ou pitialina, que digere amido. Amilase salivar digere amido. Então se liga aí que nessa parte do sistema digestório na boca ocorre essa digestão de carboidratos, ok? Seguindo em frente eu tenho o esôfago, onde ocorrem os movimentos peristálticos, as contrações dos músculos lisos empurrando o alimento até o estômago, onde eu tenho um local com um pH ácido, né, devido à ação do ácido clorídrico. E aí vem uma adaptação desse órgão, né? Existe produção de um muco que envolve a parede do estômago, né? Existem células específicas chamadas células caliciformes que produzem essa substância, o muco, protegendo da ação do ácido clorídrico. Tanto é que quando você tem a gastrite, né, justamente a corrosão, né, a falta desse muco, então aí o ácido clorídrico estaria atuando direto na parede do estômago. Fechou? Beleza. pH igual a 2 justamente porque é um pH ótimo para a ação da enzima secretada, a principal enzima secretada nesse órgão, que é a pepsina. E aí lembra, né, nesse comecinho aí, pepsina te lembra peptídeos, que são as ligações que ocorrem entre os aminoácidos de uma proteína. Portanto, a pepsina atua no pH ácido digerindo proteínas, ok? Próxima etapa, intestino delgado. Esse é mais interessante, onde ocorre a maior secreção de enzimas digestivas, onde ocorre a atuação de um órgão específico que auxilia na digestão. Vamos lá. Primeiro, existe uma alteração de pH do estômago para o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Essa alteração sai de um pH ácido, ao redor de 2, para um pH básico, ao redor de 8. Quem faz essa transição, né, quem modifica esse pH é o pâncreas secretando o bicarbonato. Então a presença do bicarbonato secretado pelo pâncreas promove essa alteração de pH, que aí sim as enzimas digestivas secretadas nessa porção do intestino delgado, né, as secretadas no duodeno, poderão atuar, pois atuam num pH ótimo, né, igual a 8. Beleza. Aqui eu tenho dois sucos, né, dois grupos de enzimas secretados. Um suco chamado suco pancreático, que a porção exócrina do pâncreas secreta essas enzimas, e o suco entérico, que são principalmente enzimas secretadas pelo intestino delgado mesmo, pela própria células do intestino. Suco pancreático. Quais são as enzimas secretadas pelo suco pancreático? Quimiotripsina, tripsina, lipases e a amilase pancreática. Essas quatro enzimas, né, quimiotripsina e tripsina, atuam no pH básico, né, e aí elas vão digerir, né, principalmente essas duas, proteínas. Quimiotripsina e tripsina digerem, portanto, proteínas. Já a lipase, o nome, né, leva aí a você a lembrar, né, lipídios. Então a lipase atua digerindo lipídios.
lipídios. E aqui o interessante é que a lipase tem uma ajuda da bile, que é produzida lá no fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile atua na forma de emulsificação. Ela produz, na verdade, ela atua diluindo as gotículas de gordura, né? Não quebrando, não digerindo, portanto a bile não é uma enzima. Então ela promove o aumento da superfície de contato das gotículas de gorduras com as lipases. Então a bile atua, né, auxiliando na digestão de gorduras, beleza? E por último a amilase pancreática, que te lembra lá da amilase salivar, que digere amido, que digere os carboidratos de maneira geral, ok? Vamos para o suco entérico. Pois bem, as outras enzimas faladas até agora pegavam os compostos, né, os substratos que eram grandões, e diminuíam esses substratos. As enzimas do suco entérico, elas vão diminuir ainda mais, chegando até os monômeros desses compostos, sejam eles aminoácidos, sejam eles sacarídeos, ácidos graxos e gliceróis. Então o suco entérico ele acaba fazendo a digestão mais fina até os monômeros, né, e o que é interessante de lembrar aí, a principal enzima secretada por esse suco entérico é a lactase, né, a lactase que digere lactose. Alguns grupos, né, de pessoas acabam aí tendo uma baixa produção dessa lactase, né, no restante da vida após a lactação, e aí acaba tendo a tal intolerância, seja ela muito mais intensa ou um pouco mais leve, a intolerância à lactose. Né, ocorreu aí uma mutação que gerou em parte da população humana uma maior tolerância, por isso que hoje conseguimos dentro dos mamíferos ser um dos grupos, um único dos grupos que conseguem, que mantém a alimentação por leite, por justamente conseguir digerir essa lactose, por ação da lactase, beleza? Nessa parte do intestino é interessante ver algumas adaptações morfológicas da parede para justamente tornar mais eficiente a absorção. No intestino delgado eu tenho as vilosidades, e até se você, né, aumentar o seu aumento aí no seu microscópio de mão, você consegue ainda observar que até as membranas plasmáticas das células têm essas vilosidades, aqui chamadas então de microvilosidades. Para que serve isso? Bom, eu aumento a superfície de contato com o alimento, tornando mais fácil, mais eficiente essa absorção, beleza? Bom, fechado aqui, vamos para a última parte, intestino grosso, onde acontece a reabsorção de água, a reabsorção de sais minerais. Lá eu encontro a tal flora intestinal, e não quer dizer que tem flor, né, no teu intestino grosso, quer dizer aí que apresenta uma microbiota, né, são populações de espécies diferentes de bactérias que vão atuar auxiliando nessa reabsorção de água, produzindo vitaminas para você conseguir aí absorver e aí se nutrir, ok? Então o intestino grosso tem essas funções, e aí termina com reto e ânus, eliminando o processo final de digestão. Fechou? Então essa era a parte de fisiologia digestiva que a gente deveria lembrar aí mais precisamente para suas provas. Continuando a nossa aula sobre fisiologia, vamos falar agora sobre o sistema excretor. Sistema esse, né, utilizado pelos vertebrados superiores, principalmente, para a manutenção da homeostase. O que é homeostase? O que é isso? Homeostase é a manutenção do volume e da quantidade de alguns solutos no seu sangue e nos tecidos. Então, o sistema excretor, nos mamíferos principalmente, tem essa função de manutenção da homeostase dos tecidos e do sangue, ok? Aqui temos os órgãos principais atuando no sistema excretor, que são os rins. Lá nos rins apresentam, né, unidades funcionais da excreção, que são os néfrons, né, uma célula mais, na verdade não célula, né, mas um conjunto de células mais especializado, né, na excreção. Então existe a unidade funcional dos rins, que são os néfrons, e aqui vamos separar as partes dos néfrons e estudar a fisiologia de cada uma delas. Beleza. O néfron tem uma primeira parte onde ocorre a enovelação, né, a formação de uma parte bem pequenininha, bem restrita de vasos sanguíneos, que a gente chama de glomérulo, né? Então esse glomérulo é envolto por uma cápsula de Bowman. Então a primeira parte do nosso néfron é a cápsula de Bowman, envolvendo o glomérulo, que é um conjunto de vasos sanguíneos, ok? Então beleza, aí ocorre a filtração, a formação de um composto chamado filtrado. Por conta da alta pressão, existe a saída dos vasos sanguíneos de água, glicose, sais minerais, aminoácidos, vários componentes para dentro do néfron. Então na cápsula de Bowman ocorre a filtração, tá? A formação de um composto chamado filtrado, ok?
Vamos para a segunda parte aí, onde ocorre a primeira reabsorção. Então o néfron aí vai atuar tanto na secreção quanto na reabsorção de componentes desse filtrado primordial aí. Bom, a primeira parte chama-se túbulo contorcido proximal, ou também chamado de alça descendente por alguns autores. Lá no túbulo contorcido proximal eu tenho a reabsorção ativa de água, glicose, aminoácidos e sais minerais. E aqui o interessante é ver a atuação de alguns hormônios nessa parte do néfron, né? Eu tenho os glicocorticoides e os mineralocorticoides produzidos lá pelas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais. Glicocorticoides é o cortisol, que atua na reabsorção de glicose, por isso glicocorticoides. Já os mineralocorticoides, um exemplo é a aldosterona, produzidas também pelas suprarrenais e adrenais, atuam na reabsorção de compostos, né, de sais minerais, por isso mineralocorticoides, ok? Então esses são os compostos reabsorvidos aí nessa primeira porção do néfron. Segunda porção, e muito variada aí nos grupos, é a alça de Henle, ou também chamada alça néfrica. Na alça de Henle eu tenho a reabsorção passiva de água. E aí o que acontece, né? Dependendo do local, do hábitat onde esse organismo está inserido, essa alça de Henle vai ser mais ou menos desenvolvida. Aí pensa você, né? Se ela for mais desenvolvida é porque esse animal ele precisa reabsorver mais água. Portanto, aí um hábitat que tenha pouca disponibilidade de água, semiárido ou árido. Já quando essa alça de Henle é pouco desenvolvida, eu estou localizado num ambiente onde a água não é um fator tão limitante, ok? Então a alça de Henle reabsorve água passivamente. E para a última parte aí do néfron é o túbulo contorcido distal, tá longe, né? Longe lá da cápsula de Bowman, também chamados por alguns autores de alça ascendente. Nessa é interessante, né? Eu tenho a reabsorção ativa de água modulada por ação hormonal do ADH, um hormônio produzido lá na neurohipófise, secretado pela neurohipófise, e que atua nessa alça ascendente, nesse túbulo contorcido distal, na reabsorção de água. Tanto é que quando a gente toma, o mezinho, quando a gente toma um excesso de álcool, o álcool inibe esse hormônio, inibe o ADH, que é o hormônio antidiurético. E quando você inibe esse hormônio, você aumenta o volume da urina, justamente porque não reabsorve água. Aí, além disso, também existe a secreção de alguns componentes, principalmente potássio, para a regulação da concentração da urina. E agora sim, eu posso chamar de urina e não mais filtrado, como tinha acontecido lá nas primeiras partes do néfron, ok? Então essa é a fisiologia do sistema excretor, espero que tenha ajudado aí. Vamos para a próxima parte, que é o sistema endócrino. Então vamos lá, para essa terceira, graças a Deus, e última parte, né, do nossa aula de sistema, da fisiologia, e agora especificamente do sistema endócrino, tá bom? Vamos falar aí sobre a principal glândula do nosso organismo e os hormônios que ela produz. Primeiro, vamos falar sobre a hipófise, que é separada em adenohipófise e neurohipófise. Hormônios da adenohipófise. Prolactina, que atua na produção do leite nas glândulas mamárias. FSH e LH são hormônios gonadotróficos que atuam nos testículos, no caso do homem, e nos ovários, no caso das mulheres. Depois eu tenho o GH, Growing Hormone, que vai atuar, que é o hormônio de crescimento, que atua no aumento dos ossos longos, né, e na verdade na produção do crescimento do organismo, né? Depois eu tenho o TSH, hormônio que estimula a tireoide, e o ACTH, que estimula as adrenais, né? ACTH, adrenocorticotrófico. Tudo bem? E aí fica a coisa, né? Professor, como eu vou lembrar desses nomes, né? É simples. Cada um tem a sua tática, né? Espero que essa minha tática não te atrapalhe. Mas eu montei uma frasezinha. Partiu facu, logo tô aí. Pegando aí as primeiras letras desses hormônios, você consegue encaixar em algumas dessas palavras. Partiu, prolactina. Facu, FSH. Logo, LH e GH. Tô aí, T do TSH, aí do ACTH. Portanto, aí espero que isso possa te ajudar, ou então lembra dos hormônios mesmo, que aí você se dá bem. Tem que lembrar, né? Para se dar bem tem que lembrar. Beleza. Neurohipófise. Agora eu só tenho dois hormônios simplesinhos que são produzidos do hipotálamo e armazenados nessa porção da hipófise. Eu tenho a ocitocina, que atua na contração dos músculos lisos durante o trabalho de parto,
E eu tenho também essa ocitocina atuando na ejeção do leite. Então, quando o bebê estimula o bico do peito da mãe, né, para sugar o leite, a ocitocina contrai os músculos lisos que estão em volta dessas glândulas mamárias, ejetando o leite, ok? E por último, o último hormônio dessa parte da hipófise, da neurohipófise, é o ADH, que aí, como já falamos nessa videoaula, atua lá nos túbulos contorcidos distais na reabsorção ativa de água, ok? Beleza? Então, beleza. Vamos aí lembrar também de algumas coisas interessantes a serem discutidas sobre o sistema endócrino. Por exemplo, podemos estudar um pouco sobre o pâncreas e a diabetes, que está relacionada com um dos hormônios pancreáticos. E também podemos falar sobre o ciclo menstrual e a ação do FSH e LH nesse ciclo, ok? Vamos começar pelo pâncreas e a diabetes. O pâncreas, ele tem duas porções, é uma glândula anfícrina que nós chamamos. É uma glândula que tem a porção exócrina, secretando para o tubo digestivo as enzimas digestivas, e tem a porção endócrina, que secreta para os vasos sanguíneos os hormônios, dois deles, insulina e glucagon. Insulina aumenta a permeabilidade para a glicose, fazendo com que a glicose que está presente no sangue passe, né, ocorra essa saída da glicose do sangue para os tecidos. Portanto, a insulina diminui a taxa de glicose no sangue. Já o glucagon atua de forma diferente. O glucagon, ele aumenta, né, a taxa da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Pois bem, a glicose entrou no tecido, foi armazenada na forma de glicogênio. O glucagon vai lá e quebra, né, atua nas reações enzimáticas da quebra do glicogênio, fornecendo a glicose para o sangue. Portanto, o glucagon aumenta a taxa, a concentração de glicose no sangue. Aonde tem a diabetes, né? A diabetes, eu tenho várias formas de diabetes. Eu tenho a diabetes mellitus e a diabetes insípido, que são diferentes. A mellitus tem quanto à concentração de glicose no sangue. Já a insípidos é atuada pela baixa atuação do ADH, né? Então aí você fica com um volume sanguíneo menor, portanto uma maior concentração desses compostos no sangue. Mas vamos especificamente falar sobre a mellitus, que eu tenho a tipo 1 e a tipo 2. Qual que é a diferença desses dois tipos de diabetes? A diabetes mellitus tipo 1 ocorre quando as nossas células sanguíneas de proteção do nosso sistema imunológico propriamente atacam, né, as células produtoras de insulina, as células beta das ilhotas de Langerhans lá do pâncreas, tá? Então o que acontece? Você destrói as células produtoras de insulina, portanto você não tem mais ou a baixa produção de insulina, então você fica insulinodependente nesse caso. Então você precisa ficar injetando insulina diretamente, né, para ocorrer a diminuição da taxa de glicose no sangue. Posteriormente eu tenho o segundo tipo, né, diabetes mellitus tipo 2, no qual não há, na verdade, um ataque do seu sistema imunológico à produção da insulina, né, das células produtoras de insulina. Aqui você tem uma resistência à atuação da insulina devido aos maus hábitos alimentares, ao sedentarismo. Dessa forma, então, você não é insulinodependente, né, uma possível tratamento para essa diabetes mellitus tipo 2 seria a troca desses hábitos ruins de alimentação, né, a prática de atividades físicas, e assim você conseguiria trocar, né, modificar esse status, né, essa condição, ok? E por último, falando sobre o ciclo menstrual FSH e LH, a gente tem o seguinte: primeiro, FSH e LH também é produzido pelos homens e o FSH atua também nos testículos. Portanto, o que acontece lá nos testículos? FSH estimula a espermatogênese, lá, então faz as células de Sertoli, né, estimularem o início da espermatogênese, enquanto o LH atua lá nas células de Leydig, na produção da testosterona. Então essa é a ação do FSH e LH nos testículos masculinos. Já no caso dos ovários, o FSH e LH tem uma atuação um pouco mais complexa. Então vamos lá, calma. Para, mantra. Vamos lá. FSH é um hormônio hipofisário da hipófise e atua nos ovários, ok? A atuação do FSH nos ovários é a seguinte: ele é um hormônio folículo estimulante, ele matura, ele prepara o ovócito secundário para uma posterior ovulação, ok? Então o FSH ocorre, né, promove a maturação do ovócito secundário nos ovários. Como consequência,
o ovário, né, consequência dessa alteração morfológica das células, o ovário produz um hormônio, um primeiro hormônio ovariano chamado estradiol, ou também chamado de estrógeno. Então a função desse hormônio ovariano é atuar lá no útero, produzindo uma nova camada do endométrio, né? Essa camada que envolve internamente o útero, que vai nidar, que vai aconchegar o futuro pepecinho, tá? Então eu tenho aí o FSH atuando na maturação do folículo, né, do ovócito secundário, enquanto o ovário produz estradiol ou estrógeno, atuando na produção de um novo endométrio no útero, ok? Isso, os dias vão e dias não vão, porque o tempo não volta, né? E você tem o 14º dia do ciclo menstrual. 4 dias para mais, 4 dias para menos, né? Então vai variar aí dependendo do ciclo menstrual. Mas nesse meio do ciclo menstrual eu tenho a produção do LH. LH, hormônio hipofisário, que vai atuar, portanto, nos ovários. Então o que esse LH produz? Ovulação. O hormônio luteinizante provoca a ovulação. Aí você para, mas professor, quem que foi o Jots que fez esse nome, hormônio luteinizante para a ovulação? Por que não hormônio ovulante, ovulatório, sei lá, né? Então o que acontece? Nesse processo de ovulação, o ovócito secundário ele é desprendido das células do ovário. E nessa saída do ovócito secundário, nessa ovulação, fica uma cicatriz, fica um machucadinho. Essa cicatriz nós chamamos de corpo lúteo. Corpo lúteo. Portanto, o hormônio luteinizante é o que produz corpo lúteo. Para que serve esse corpo lúteo, sir? Bom, esse corpo lúteo vai ser o grupo de células específicas do ovário que vai produzir o segundo hormônio ovariano, a progesterona, que vai atuar no útero, mantendo o endométrio, evitando a descamação dessa parte do útero, ok? Então, resumão do ciclo menstrual. FSH atua maturando o ovócito secundário nos ovários. Os ovários, portanto, produzem o estradiol ou estrógeno. Depois, na metade do ciclo menstrual, eu tenho o LH atuando na ovulação. E essa ovulação produz o corpo lúteo, que produz a progesterona, mantendo o endométrio. E daí que tá. Caso não aconteça uma fecundação, né, caso não exista essa fecundação, a progesterona ela diminui em concentração e aí o endométrio se descama, promovendo a menstruação. E aí sempre no primeiro dia da menstruação inicia-se um novo ciclo menstrual, ok? Qual seria, portanto, a atuação dos anticoncepcionais? É uma das formas de evitar a concepção mais difundidas aí na nossa sociedade. Pois bem, os anticoncepcionais mantêm as concentrações de estrógeno e progesterona constante. Então, se a gente discutiu até agora essa variação hormonal que existe no ciclo menstrual feminino, portanto, se eu manter esses hormônios constantes, eu evito a ovulação e, portanto, um método anticonceptivo, ok? Beleza? Então foi essa nossa aula, videoaula de fisiologia para vocês, tentando ajudar o máximo possível que deu, né, para as provas da segunda fase da Unesp. Espero que tenha ajudado, a gente torce muito por todos vocês, uma boa prova e vamos partir o facu, logo tô aí, né? É nóis, um abraço!